Hoje, o Espírito Santo que está aqui vai nos confrontar em amor. E eu sei que você está ouvindo a voz dele. Eu sei que é ele que vai começar a te lembrar, expor, revelar situações ao seu coração, que é Deus dizendo assim: ei, trata disso aqui, ó. E por que Deus quer fazer isso? Porque senão nós interrompemos um ciclo de vida que Deus quer que a gente viva. E se nós interrompermos esse ciclo de vida, a gente vai trazer morte para a nossa vida. E hoje eu quero falar de um homem que tinha tudo para ser livre. Um homem que tinha tudo para entrar na história. Um homem que recebeu uma grande promessa. Um homem que se tornou o primeiro rei de Israel. Mas ele escolheu viver aprisionado. A gente vai falar sobre o rei Saul. E através dessa história, vamos ver as decisões que ele tomou e que o aprisionou, para que a gente não tome. Eu declaro, ninguém vai sair daqui aprisionado. Porque eu sei que esse lugar é um lugar de liberdade. Mas obviamente entenda, a decisão é sua. É sua. A partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus, ei, não é o esposo, não é a esposa, não é o pai, não é o filho, não, é você que tem que tomar a decisão. Olha a decisão que infelizmente Saul tomou e trouxe aprisionamento para a sua vida. Pequenas racionalizações constroem prisões espirituais. Em 1 Samuel 15, 9, a Bíblia diz assim: Saul e o exército pouparam Agag, bem como o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Só destruíram o que era imprestável e inútil. Talvez você que não conheça bem a história por trás desse texto diga assim: pastor, mas Saul fez uma coisa boa, não? Poupando a vida de um homem, pegando o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros. Pastor, ele só destruiu o que era imprestável e inútil. Mas peraí, vamos voltar. Deus trouxe um direcionamento para Saul. Os amalequitas, infelizmente, era um povo que se levantava bastante contra o povo de Israel, o povo de Deus. E aquele momento era um momento de juízo. Eles iriam colher o que eles tinham semeado. E a palavra que Deus trouxe a Saul, por meio do profeta Samuel, foi somente uma palavra: você vai destruir tudo. Você não vai ficar com nada, absolutamente nada. Ou seja, a ordem era absoluta. E o que é que Saul vai fazer? E isso é o que às vezes a gente faz. Ele filtrou a obediência. Ele racionalizou aquilo que ele iria fazer. Ou seja, ele pensou assim: gente, olha quantos animais lindos, fortes, robustos, eu vou guardar o melhor. Outra coisa, olha Agag, olha o rei. Deixa eu dizer, se eu um dia for pego, os outros reis vão ver que eu fui misericordioso, que eu não matei um rei que fazia algo ruim contra mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou meio que tomar uma decisão que vai me deixar bem na fita. Ele racionalizou.
Você sabe o que é isso? É quando a gente tenta obedecer de forma seletiva. Você obedece no que é conveniente para você. Mas você não faz 100% da vontade de Deus. Preste atenção no que John Owen disse. Aquele que perdoa um pecado que deveria matar está alimentando um inimigo que mais tarde o destruirá. Vou repetir. Aquele que perdoa um pecado que deveria matar está alimentando um inimigo que mais tarde o destruirá. Foi o que Saul fez. Racionalizou, achando que poderia guardar coisas boas, e ele vai justificar lá na frente, mostrando que ele só queria guardar o melhor para Deus. Ou seja, ele ainda trouxe uma desculpa espiritual. É como se ele tivesse usado a Bíblia para dizer assim: não, estou dando o melhor para Deus. Mas Deus nunca pediu sacrifício. Deus simplesmente pediu obediência. Gente, o que Deus quer de mim, de você, é obediência e ponto final. Todo argumento que a gente usa para tentar justificar uma desobediência é uma aliança, gente, que a gente faz com o diabo. É o diabo. E a gente meio que inverte as coisas, trazendo um significado diferente para as atitudes que a gente vai tomar. A gente vai chamar de prudência aquilo que é covardia, a gente chama de sabedoria aquilo que é medo disfarçado, a gente chama de propósito aquilo que é apenas apego ao controle. A gente quer mostrar que a gente gosta de ter o controle das coisas, porque parece que Deus vai errar se a gente tomar a decisão que Ele quer que a gente tome. E muitos dizem: pastor, é só um viciozinho de leve. Gosto de jogar. É um joguinho. Pastor, é só uma mentirinha. Só uma mentirinha. É só um relacionamentozinho, pastor. É só uma desculpa. É só hoje. É só uma atitude. É só um pensamento, pastor. Que eu e você ouçamos a voz do céu ecoando no nosso espírito, dizendo assim, mais do que ecoando, gritando: não poupe o que Deus mandou você matar. Não poupe o que Deus mandou você matar. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer hoje para nós mesmos? O que é que eu tenho protegido que Deus mandou eu destruir? Quais são as áreas da minha vida que ainda estão sob o controle da minha vontade, não da vontade de Deus? Quais são as situações que eu estou tentando manter a aparência de santidade, mas lá dentro eu estou carregando escolhas preservadas por conveniência? Se você pensa que essa prisão espiritual se forma de uma vez assim, não. Ela se forma quando a gente escolhe ignorar. É a ignorância diante da instrução que Deus traz para nós. Por isso que essa obediência parcial é uma desobediência que está disfarçada com uma maquiagem religiosa, feito os fariseus faziam.
Hoje não é o dia de a gente ficar pensando, racionalizando em relação a atitudes e escolhas que a gente precisa tomar. Talvez você está aqui hoje e você tem frequentado a igreja, você tem ido para a célula, você ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus. E sabe o que é que acontece? Você fica racionalizando, dizendo assim: mas eu já estou indo para a igreja. Ah, mas eu já participo de uma célula. Eu estou até bem entrosado com todo mundo. Mas eu ainda gosto de ter meus 5% de vida no mundo. 5% de vida no mundo é 100%. E aí você ouve a palavra, se emociona, canções lindas, mas é a canção que a gente acabou de entoar, gente. O que é que adianta se emocionar, mas continuar vazio por dentro? Não, escuta, hoje é o dia em que você tem que escolher sair dessa prisão. Aí você fica pensando, porque é isso que o diabo quer. Ele tenta levar a gente à racionalização. Quando Adão, Eva, quando o diabo chega para Eva, ele tenta fazer com que ela racionalizasse tudo a respeito da direção que Deus tinha dado. Não come desse fruto, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Ponto final. Deus só disse isso. Aí o diabo começa a dizer assim: não, ele disse que vai morrer. Bora, pensa comigo. E aí as concessões são feitas e os pecados são vividos como um animal de estimação. Deus não está chamando a gente para ficar pensando no que a gente quer ou não eliminar da nossa vida. Ele só quer que a gente obedeça. Segunda decisão, segunda escolha que levou à prisão de Saul, à destruição de uma vida. Pequenos desvios hoje geram ruínas amanhã. 1 Samuel 15, a partir do versículo 13 até o 15 diz: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Eu cumpri as ordens do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Perceba, Saul não apenas desobedeceu, mas também mentiu. Ele tentou trazer uma justificação, porque ele mesmo acreditava nas suas desculpas. É como se ele tentasse falar para Deus que ele fez uma coisa boa porque foi para ele, foi para Deus, e na verdade não estava sendo para Deus, estava sendo para ele. O pensamento aqui de Saul não era agradar a Deus, mas agradar a si mesmo e agradar ao povo. Sabe por quê? A evidência da desobediência ainda fazia barulho. Quando ele chega para dizer para Samuel: está vendo, cumpri a ordem do Senhor. Em vez dele se arrepender, ele tentou espiritualizar o seu erro, a sua rebelião, dizendo que tudo seria usado como sacrifício para o Senhor. Isso é um ciclo, gente. Olha para mim. Isso é um ciclo. O ciclo da estagnação é assim. Você ouve a voz de Deus, mas você responde com ajuste. No ciclo da estagnação, você recebe uma direção clara da parte de Deus, mas você responde com adaptação. Adão e Eva, depois que eles erraram, eles tentaram se esconder. Eles colheram folhas de figueira. Ou seja, não seguiram uma direção e tentaram se adaptar
adaptar ao eu, ocultar a verdade. Mas entenda uma coisa, não tem como escondermos de Deus algo que para Ele já estava totalmente à luz, às claras, há muito tempo. A gente está tendo uma série de mensagens sensacional, e se você ainda não participou de nenhuma quarta-feira, participe ou assista as mensagens que foram pregadas. Já falamos sobre a mentira e falamos sobre a inveja. A primeira foi sobre a mentira, e eu estava pregando aqui, e a gente ouviu a história de quem? De Ananias e Safira, que achavam que a sua escolha não seria revelada, a mentira não seria exposta. Eles destruíram sua própria vida, trazendo morte. Por quê? Porque pequenos desvios podem nos levar a colapsos trágicos, se não houver arrependimento. Os sons da desobediência serão evidentes e ouvidos primeiro por Deus e depois pelos outros. Às vezes é uma mensagem não respondida que você sabe que precisa encerrar. Às vezes é um pedido de perdão que você está adiando há muito tempo. E Deus está dizendo, vai lá. Às vezes é um chamado que você finge que não ouviu. Há muito tempo você está adiando. E Deus só está olhando para mim e para você, esperando a gente tomar a decisão certa. Saiba de uma coisa, toda vez que eu adio a minha obediência, eu autorizo o atraso do meu crescimento. Toda vez que eu sei o que eu tenho que fazer, e eu estou dizendo, depois Deus, ou eu me eximo de simplesmente obedecer de forma plena, total, eu estou perdendo com isso. Deus está querendo cumprir promessas, Deus está querendo que eu viva propósitos, mas sou eu que estou atrasando tudo isso. E o que parece pequeno hoje, gente, vai se tornar gigante amanhã. Porque o que você não confronta hoje, te domina amanhã. É muito fácil a gente confrontar os outros. Mas a primeira pessoa que a gente precisa confrontar é a gente mesmo. Somos nós. A gente precisa se ver no espelho e dizer, Deus, o que é que precisa ser mudado? O que é que o Senhor quer que eu perca? Qual é a direção que o Senhor quer que eu obedeça? E esse é o momento em que a gente tem que entender que Deus não quer desculpas, Deus quer arrependimento. Deus não quer argumentos. Mas, pastor, mas fulano, mas... Não. Ele só está esperando de mim e de você uma coisa: rendição. Sabe por quê? O problema não é errar não, gente, porque todo mundo erra. O problema é continuar chamando o erro de acerto, como Saul fez. Fala para essa pessoa que está perto de você, diz assim: obedeça, só obedeça. Fala para outra, diga assim: obedeça,
só obedeça. Ponto final. O que Deus queria de Saul era só isso, obediência. Mas Saul estava trazendo sobre si uma prisão. Saul estava trazendo sobre si uma destruição. A vida dele estava se tornando uma ruína. E para piorar, ele toma a terceira escolha, que o aprisiona. Pequenas desobediências constantes. Escuta essa palavra, constantes. Te desconectam da voz de Deus. 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. A Bíblia fala: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul não errou uma vez. Saul teve uma outra oportunidade para acertar. Há um momento em que você, que conhece a história, vai lembrar que Samuel deu direcionamento que antes da guerra acontecer contra os filisteus, Saul teria que esperar, porque o profeta Samuel chegaria e oferecia os sacrifícios. Foi o que Saul fez, se antecipou, porque viu os soldados desanimando, e ele pensou assim: deixa eu tomar a decisão certa. Mais uma vez racionalizou. E assim que ele oferece aquele sacrifício, Samuel chega. E Saul errou. Mas Deus é o Deus que ele olha para a gente e ele é misericordioso. É o Deus que olha para mim, para você, e que sabe da nossa humanidade, né, que somos pó, e nos dá novas chances. E Deus deu uma nova chance para Saul. Só que dessa vez ele tinha que acabar com tudo, e ele não tomou a decisão. Era uma pequena desobediência constante. Escuta o que eu vou te dizer: Deus é o Deus que nos perdoa e quer nos perdoar sempre. Mas a partir do momento que a gente começa a pensar apenas dessa forma e começa a errar repetidamente, aí se coloca diante de Deus e Deus me perdoa. Deus me perdoa. Deus me perdoa. Você sabe o que acontece? Vai ter uma hora, porque é o que acontece. Vai ter uma hora em que aquele seu erro se torna algo comum, em que você perde a sensibilidade espiritual, em que você não consegue mais ouvir a voz do Espírito dizendo assim: você errou. E aí a pessoa faz o erro como se fosse um acerto. Lá na cabecinha de Saul, era como se Saul dissesse assim: eu errei uma vez, deixa eu errar de novo. E se Deus tivesse dado mais uma oportunidade para Saul, ele ia errar de novo. E se Deus tivesse dado outra oportunidade para Saul, ele ia errar de novo. Qual foi o problema? Ele não se arrependeu. Porque quem se arrepende, fala sério, gente, eu quero que só por alguns milésimos de segundos, tem que ser milésimos de segundos, lembre-se, lembremos-nos de quem nós éramos. Milésimo de segundo. Fala sério. Fala sério. Eu sei que nessa hora é a hora que você diz assim: não, pastor, não quero nem lembrar, porque misericórdia é vergonhoso. Mas quando há um arrependimento, você não é a mesma pessoa mais nunca. Sua vida é transformada. A desobediência se torna
obediência é porque existe temor. Não é o temor por pessoas, é o temor a Ele, a Deus, a honra que nós temos a Ele, o amor que nós temos por Ele. Mas quando pequenas desobediências são constantes, há uma desconexão da voz de Deus. E eu vou encerrar com uma ilustração, que acredito eu tem que ser a ilustração que nós temos que nos lembrar sempre quando estivermos diante dessas escolhas que nós vamos ter que tomar na vida. Existe uma síndrome chamada de síndrome do sapo fervido. Eu não sei quantos ouviram aqui. Mas se você pegar uma panela e esquentar a panela, e pegar um sapo e jogá-lo dentro, na hora esse sapo vai pular, porque ele não quer morrer. Mas se você pegar a mesma panela com água fria e colocar o sapo lá dentro e começar a esquentar devagarinho aquela água, o sapo vai se acostumando, até que de repente ele morre. É isso que o diabo tenta fazer comigo e com você. Se eu tivesse que dar uma direção para mim, para você hoje, a direção seria: ei, saia da panela. Saia dessa vida. Saia do engano. Saia dessa prisão pecaminosa. Não deixa a história que Deus escreveu sobre você ser manchada. Não deixe o propósito que Deus tem para a sua vida ser destruído. O que é que aconteceu com Saul, pastor? O texto que a gente leu já falou tudo. Deus o rejeitou como rei. Mas a pior coisa não é essa, não. Sabe qual é? É que se nós escolhermos o pecado, ele vai nos matar. Porque o salário do pecado é a morte. E a única solução, lembra que eu disse que ia dar? É o arrependimento. O próximo rei depois de Saul se chama Davi. Eu não disse que todo mundo erra? Erra. E Saul também vacilou, pisou na bola, errou, pecou. E você que conhece a história, inclusive está tendo uma série hoje em dia, House of David, Casa de Davi. Mas tem um momento em que um profeta chamado Natan, depois de Davi ter adulterado, depois de Davi ter mandado, de forma literal, matar Urias, colocando ele na frente da batalha. O profeta Natan o confronta, porque lá no coração de Davi é como se fosse o mesmo erro de Saul. É pequenininho, é um pequenininho. E quando o profeta Natan o confronta, automaticamente Davi se arrepende. Ele diz: eu pequei contra Deus, eu fiz o que era mal aos olhos de Deus, mas Deus viu o arrependimento. A minha oração hoje é que Deus olhe para mim, olhe para você, e não só hoje, seja amanhã, depois de amanhã, qualquer dia, Ele sempre veja arrependimento. Sabe por quê? Com o arrependimento
Quando a Bíblia diz em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Só tem uma coisa que nos distancia da presença de Deus, é o pecado. E é quando nós vivemos nele. Mas quando nós o abandonamos, o deixamos de lado, quando nós nos arrependemos e reconhecemos que precisamos do Senhor, Ele se aproxima de nós. Foi o que Deus fez com Davi, dizendo: você continua sendo um homem segundo o meu coração. Fica de pé no seu lugar, porque eu sei que você escolheu liberdade. Eu sei que você escolheu viver uma vida perto de Deus. E essa sua decisão vai trazer bênção para você. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe para que pudesse ser uma manhã de conserto, para que pudesse ser uma manhã de transformação, de restauração, uma manhã onde o Senhor olha para o nosso coração e o Senhor quer que a gente se arrependa. Talvez é o perdão que precisa ser dado, ou não só dado, mas ao mesmo tempo aceito. Talvez, Senhor, é um vício, talvez é um relacionamento, talvez é uma atitude, uma mentira, uma desonestidade. Mas Deus, hoje vem tocar no nosso coração, no coração de quem está aqui, no coração de quem está nos acompanhando pelo campus online e nos mude. Faz como o Senhor fez com aquela mulher, a mulher adúltera. Faz como o Senhor fez com ela. Eu sei que não é o desejo do Senhor que pedras sejam jogadas sobre nós. O Senhor tem uma nova história para escrever na nossa vida. E hoje, Deus, toca-nos, muda-nos, Pai. Que o teu amor venha nos alcançar nessa manhã, que possamos reconhecer essa verdade sendo transformados, e que essa canção que nós vamos entoar agora seja a canção da nossa alma, entendendo o teu amor por nós, entendendo que o Senhor apenas deseja que deixemos de lado o pecado, deixemos de lado a vida velha e possamos ser transformados. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos do teu amor. E hoje eu creio, decisões serão tomadas que trarão libertação, transformação, restauração, e uma nova história será escrita por ti na vida dos teus filhos. Nós oramos nesse nome lindo. Amém. Amém.